Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Permitam-me, antes de começar a apresentação que preparámos, 3 notas prévias. Uma primeira nota de agradecimento. O Conselho Estratégico Nacional é um órgão do PSD que tem uma direção, presidida por mim, com mais 4 pessoas, e que está organizada em 15 secções temáticas que cobrem as diferentes áreas de governação. E cada secção temática tem um coordenador e 2 vice-coordenadores. Portanto, estamos a falar de uma equipa de 49 pessoas entre direção e coordenações. E foi essa equipa que coordenou e que fez este trabalho, juntamente com muitas outras pessoas que colaboram ao nível de cada secção e juntamente também com o Conselho Consultivo do SEN, que é composto por 29 personalidades. E, portanto, o meu agradecimento à direção do SEN, às 15 coordenações das secções temáticas, às pessoas do Conselho Consultivo e a um grupo relativamente grande de pessoas que nós listámos no final por ordem alfabética e que, não estando numa destas 3 estruturas do Conselho Estratégico Nacional, deram, contudo, contributos e participaram na elaboração deste programa. Portanto, no total, nós envolvemos cerca de, pelo menos, 150 pessoas na elaboração deste documento. Queria também, ainda na parte dos agradecimentos, uma palavra especial ao Miguel Poiás Maduro, que coordenou uma pequena equipa, que embora não seja um dos coordenadores setoriais, coordenou uma pequena equipa que elaborou o capítulo 4 deste documento sobre a governance e a gestão dos fundos europeus. A segunda nota prévia é que este não é um programa eleitoral e não deve ser lido como um programa eleitoral. Este é um programa económico e social de como é que o PSD vê 2 coisas que são fundamentais para esta década. Primeiro, as reformas estruturais que é preciso fazer na economia para tornar a nossa economia mais competitiva e, por outro lado, como é que alocaríamos os fundos europeus que o país vai receber na próxima década. E aqui, como eu terei a oportunidade de explicar, não apenas o programa de recuperação europeia, os 15 mil milhões que o Governo tem vindo a falar nas últimas semanas, mas também o Portugal 2030. E aqui está uma diferença importante entre o nosso documento e aquilo que o Governo tem apresentado. Nós olhamos para os problemas do país e, por um lado, propomos reformas estruturais e medidas de política que não têm a ver com os fundos, mas que são essenciais para transformar a economia portuguesa, e, por outro lado, olhamos para os fundos europeus numa visão integrada e não numa visão de gavetas burocráticas, que agora temos que saber onde vamos alocar os 15 mil milhões do Programa de Recuperação Europeia e depois, mais tarde, onde é que vamos alocar os 29 mil milhões do Portugal 2030. E, portanto, nós temos aqui uma visão integrada de todo este envelope financeiro, independentemente daquilo que for a sua proveniência. A terceira nota prévia é que este documento, por um lado, encerra um ciclo dentro do Conselho Estratégico Nacional. Nós dissemos em meados de março, quando a pandemia começou, que o país, do ponto de vista económico e social, teria 3 fases. Teria a fase da emergência, que durou mais ou menos até junho, e onde nós, no dia 4 de abril, apresentámos o nosso programa de emergência económica, com medidas para a liquidez e crédito das empresas e para o rendimento das famílias. Depois teria uma segunda fase, e nós apresentámos no dia 3 de junho o nosso documento para essa segunda fase, que era a fase da recuperação económica, com as medidas em diferentes áreas, sistema fiscal, investimentos, exportações, agricultura, mar, turismo, etc., que é, no fundo, aquilo que o Governo poderia estar a fazer, independentemente daquilo que fosse a resposta europeia. Portanto, era uma espécie de trabalho de casa interno que nós podíamos estar a desenvolver para recuperar a nossa economia e que não dependeria da resposta europeia. E agora estamos naquilo que definimos a terceira fase, que é exatamente como é que vamos usar a resposta europeia e como é que vamos desenhar as soluções para esta década. Termina este ciclo, mas começa um novo. O Conselho Estratégico Nacional, como eu referi, tem 15 secções temáticas e, portanto, agora o trabalho é em cada secção temática, que todas elas contribuíram para este documento, como irão perceber, em cada secção temática desenvolver este documento nas políticas setoriais. Nas diferentes políticas setoriais, aquilo que está aqui resumido e sintetizado, temos cerca de 1 ano e 3 meses para desenvolver cada uma dessas áreas e continuo a contar
com o empenho e com a dedicação de todos, porque, mais uma vez, este documento, e eu creio que é um documento de grande qualidade e com um grande contributo para a discussão que se vai desenrolar nos próximos meses sobre a alocação dos fundos europeus e sobre as reformas estruturais que é preciso fazer. O mérito deste documento resulta exatamente deste trabalho de equipa e destas 15 secções temáticas e das pessoas que se envolveram neste trabalho, e mais uma vez o meu obrigado a todos. Qual é a agenda da minha apresentação? Uma breve introdução, a nossa visão para 2030, os desafios das políticas públicas, como é que faríamos a alocação dos fundos europeus e depois um último capítulo de governance dos fundos europeus. E, portanto, esta é a visão, como eu referi, esta é a visão do PSD para a governação económica e social e para a alocação dos fundos europeus. Partimos do nosso programa eleitoral de 2019, foi essa a nossa base inicial de trabalho, naturalmente adaptada àquilo que são as novas circunstâncias da pandemia e da crise económica e social. E este é um documento que também não está fechado. É a nossa visão neste momento, mas com a qual queremos continuar a discutir com a sociedade civil, com as empresas, com as associações empresariais, com os sindicatos, com as universidades e até com outros partidos políticos, neste debate que o país vai ter que ter nos próximos meses para chegar a uma versão final da utilização dos fundos europeus. E, portanto, queremos usar os próximos meses não só para continuar a desenvolver as nossas políticas setoriais, mas também para discutir tudo o que temos no documento com os diferentes atores políticos e sociais. O que é que nós fizemos? Nós primeiro baseámos-nos naquilo que é o nosso diagnóstico, ou seja, quais são os estrangulamentos da economia portuguesa, algo que é relativamente consensual na literatura económica e que está bastante estudado, mas que, se não for o ponto de partida de qualquer programa estratégico, dificilmente poderá resolver os problemas do país. E, portanto, isto não é apenas uma alocação de verbas, não é apenas responder às necessidades, mas é, sobretudo, procurar identificar os problemas e quais as melhores soluções para os mitigar. Nós organizámos o documento, depois de fazer esse diagnóstico e estrangulamento, organizámos o documento à volta de 15 desafios das políticas públicas e em cada desafio temos objetivos específicos, temos depois as medidas de política que não dependem dos fundos europeus e depois temos os programas e os projetos relacionados com os fundos europeus e a respectiva alocação financeira. Portanto, cada capítulo, e os capítulos obviamente tiveram uma forte interação entre eles, porque as coisas são dinâmicas, não são estanques. Cada capítulo tem os objetivos para 2030, as medidas de política para atingir esses objetivos, os programas e os projetos europeus e quanto do montante total de envelope financeiro deve ser alocado a cada um desses desafios. E, portanto, procurámos ter uma visão estratégica e procurámos ter, mas não apenas uma visão estratégica, mas também medidas e projetos específicos relativos à alocação destes fundos. Este programa tem um único objetivo estratégico, nós já o tínhamos enunciado no nosso programa de recuperação económica, que é recuperar, por um lado, recuperar a economia portuguesa deste choque económico e social, e, por outro, tornar a economia portuguesa muito mais competitiva e um dos países mais competitivos da zona euro. E, portanto, esta estratégia tem 4 pilares: competitividade e empresa, desenvolvimento humano, sustentabilidade e serviços públicos. E dentro de cada um destes pilares temos então um conjunto de desafios relacionados com as políticas públicas. Quais são os estrangulamentos da economia portuguesa? Eu não vou perder muito tempo neste ponto, porque eles são bastante conhecidos: custos de contexto e burocracia, o sistema fiscal complexo, pouco estável, com elevados custos de cumprimento e uma carga fiscal elevada, quer para as empresas, quer para as famílias. Temos serviços públicos que, em muitos casos, são ineficientes face aos recursos que utilizam, um sistema de justiça lento e com elevados custos de litigância, falta de capital humano qualificado em alguns setores, a dificuldade de ligar o trabalho científico que se faz nas universidades às empresas e à inovação, pouca concorrência em vários setores, rigidez e dicotomia laboral e um baixo valor de investimento, privado e público, e também estrangeiro, e um baixo valor de poupança. Ao nível das empresas, temos ainda uma baixa dimensão e escala, uma baixa diversificação, pouco valor acrescentado e baixa rentabilidade e também uma baixa produtividade.
É verdade que no período da crise, entre 2009 e 2015, as exportações subiram significativamente, mas as exportações de elevado valor acrescentado e de produtos tecnológicos não acompanharam, na mesma medida, essa subida. Aliás, quando olhamos para as avaliações de Portugal no Global Competitiveness do World Economic Forum, vemos onde é que temos boas avaliações, a segurança e o crime, felizmente, infraestruturas, sobretudo estradas, contratação de trabalhadores estrangeiros, mas depois temos várias más avaliações ao nível das infraestruturas, a ferrovia, depois problemas de escolaridade e formação, setor financeiro, a dimensão das empresas, etc. Refira-se também que, pelo menos ao nível do Programa de Recuperação Europeia, a alocação dos fundos ou o recebimento dos fundos por parte do país dependerão de reformas estruturais que respondam àquilo que são as principais recomendações do semestre europeu relativo a Portugal e que não são diferentes do diagnóstico que nós fizemos, a questão do equilíbrio das finanças públicas, a segmentação do mercado de trabalho, as desigualdades, o investimento, a inovação, o setor financeiro, a descarbonização da economia e o crescimento mais sustentável. E, portanto, este é o diagnóstico que fizemos dos problemas da economia portuguesa. Não são bem conhecidos, infelizmente uma parte do país continua a ignorá-los, mas eles são bem conhecidos. Provavelmente não disse nada que vocês não soubessem até ao momento, mas é importante olhar para os problemas, fazer o diagnóstico correto para depois procurar as melhores soluções. E, portanto, dentro destes 4 pilares, nós temos um conjunto de desafios. No primeiro pilar, temos 3 desafios: economia e empresas, portanto, a competitividade das nossas empresas, a transição digital e o sistema fiscal. Depois, dentro do pilar 2, temos o desenvolvimento humano, o capital humano, a formação e o ensino, uma sociedade mais jovem e o problema da sustentabilidade da segurança social e um país mais justo, ou seja, a correção das desigualdades e o combate à pobreza. Dentro do terceiro pilar, sustentabilidade e tecnologia, temos a transição energética e ambiental, um território mais coeso, a utilização de recursos endógenos, o mar, a floresta, a agricultura e as questões de infraestruturas e mobilidade. E depois, dentro do pilar 4, setor público, serviços públicos mais eficientes, a questão da justiça, o equilíbrio, as finanças públicas e o equilíbrio das contas públicas e a redução da dívida pública, o Serviço Nacional de Saúde, ou se quiser o Sistema Nacional de Saúde, e Portugal como um país mais global. Aquele objetivo estratégico que tínhamos ali atrás elencado de recuperar a economia e tornar Portugal um país mais competitivo, depois, tal como no nosso Programa de Recuperação Económica de junho, compõe-se num conjunto de objetivos operacionais: passar as exportações para 60% do PIB em 2030, melhorar o saldo externo, equilibrando as contas externas, reduzir a dívida pública, aumentar o investimento privado e público, e nomeadamente o investimento direto estrangeiro, privilegiar que o investimento direto estrangeiro seja sobretudo em bens transacionáveis e de elevado valor acrescentado, reduzir o desemprego e reduzir as desigualdades sociais, combatendo também a exclusão e a pobreza. E o que é que nós encontramos depois nos desafios das políticas públicas? Cada desafio tem, como eu referi, um conjunto de medidas de política, ou seja, de policy, de reformas estruturais, que não estão nestes slides. Nestes slides vamos apenas mostrar aquilo que são as medidas relacionadas com os fundos europeus, mas em cada desafio há medidas que não dependem dos fundos europeus, que são as tais medidas de reformas estruturais. E, no caso do desafio 1 e 2, nós optámos por juntá-los do ponto de vista dos programas europeus, um programa específico de recuperação económica para os setores mais atingidos pela crise, um programa específico para a indústria, com um conjunto de subprogramas, programa de investimento e desenvolvimento e o reforço do programa Compete. No total, estes programas todos teriam uma alocação de 13 mil milhões, 4 mil milhões do European Recovery Program e 9 mil milhões do Portugal 2030. Depois temos ainda, dentro do pilar 1, o desafio 3 do sistema fiscal mais competitivo, que não tem uma alocação de fundos europeus, mas cujos objetivos é reduzir a carga fiscal, procurar estabilidade no sistema fiscal e colocar Portugal como um dos países com menor custos de cumprimento das obrigações fiscais na zona euro. O pilar 2, de desenvolvimento humano, temos o desafio da educação e reforço do desenvolvimento humano e do capital humano,
Temos medidas específicas para a ciência, para o ensino superior, para o ensino profissional. Temos também, como vamos ver no desafio 5, a cobertura total da rede pré-escolar. E depois, quando olhamos especificamente para a alocação dos fundos europeus, temos esta alocação por um conjunto de programas: remoção do amianto, requalificação e modernização tecnológica das escolas, escola digital, eficiência energética nas escolas, acesso à internet, renovação de equipamento informático, conteúdos digitais, ciência e ensino superior, inovação, num total entre os dois programas de 5,5 mil milhões de euros. Peço desculpa que há ali uma pequena gralha nos 600 milhões, mas no documento está correto. Ainda dentro do pilar 2, temos o desafio da sociedade rejuvenescida, o desafio que responde às questões demográficas, que são um dos grandes desafios que o país enfrenta nas próximas décadas, e, para além de medidas específicas de política, temos, do ponto de vista dos fundos europeus, aquilo que já tinha referido, de universalizar a cobertura da primeira infância, portanto, das creches e pré-escolar, e aumentar a taxa de natalidade e reduzir a taxa de envelhecimento, invertendo o ciclo da população. E depois, do ponto de vista de um país mais justo, com menos desigualdades e com menos pobreza, o reforço dos lares e apoios sociais a idosos, a redução da taxa de pobreza, a redução dos níveis de igualdade e alguns programas específicos relacionados com lares, misericórdias, e para os dois desafios prevemos um total de 900 milhões de euros. No pilar 3 da sustentabilidade, o primeiro desafio é a transição energética e climática. Temos também um conjunto de objetivos sobre os quais o Estado português está obrigado, de descarbonização, de redução das emissões de CO2, de renováveis, e depois temos um conjunto de programas relacionados à questão ambiental e energética. Programas de eficiência energética, quer para as famílias mais pobres, com uma cobertura de 150 mil habitações de famílias pobres financiadas 100% por este programa, quer para os edifícios públicos, quer também de incentivos para que as empresas apostem mais na eficiência energética e na própria autonomia energética. O reforço das interligações elétricas com França e infraestruturas de transporte e distribuição de energia, a melhoria energética dos parques industriais, a autossuficiência energética da indústria, as tecnologias energéticas emergentes, um Programa Nacional de Biorrefinarias e mecanismos de gestão florestal, que depois liga com o desafio 8 do território mais coeso e com o desafio 9 dos recursos endógenos, programa de Smart Grids e de melhoria da eficiência dos sistemas de água e saneamento, num total 4,9 mil milhões, sendo que vários dos outros desafios têm também programas relacionados com a eficiência energética e com a descarbonização, como no caso das escolas, e, portanto, o valor total da medida de eficiência energética e descarbonização é bastante superior a estes 4,9 mil milhões. Depois, no desafio 8, temos um território mais coeso, temos também um conjunto de medidas relacionadas com o cadastro geográfico. Para nós é fundamental saber a informação completa sobre o território. Não se pode tomar decisões de política pública sem saber como é que o território, neste momento, é constituído e como é que ele... E, portanto, o cadastro geográfico é absolutamente vital. O reforço da capacidade de combate aos fogos, programas hídricos, programa de valorização dos sistemas naturais, etc., etc., num total de 2,2 mil milhões de euros. Ainda dentro do pilar 3, temos uma economia que aproveite os recursos endógenos, ou seja, a agricultura, o mar, a floresta, e no total, na realidade não são 4,2 mil milhões, o total do programa são 9,3 mil milhões, de acordo com as regras europeias, mas para estes programas específicos temos uma alocação de 4,2 mil milhões, de apoio à modernização da agricultura, renovação empresarial, Programa Nacional de Reflorestação, Programa de Drenagem, etc. Por último, ainda dentro do pilar da sustentabilidade, a questão das infraestruturas, da mobilidade de pessoas e bens, um programa que permita melhorar a mobilidade, quer do transporte de passageiros, quer do transporte de carga, quer dentro do país, quer, obviamente, para o resto da Europa e o resto do mundo. E, portanto, temos transportes urbanos e mobilidade sustentável, ferrovia e material circulante, a questão do Parque do Iru, a remoção do amianto nos edifícios públicos, que no desafio 4 já estava previsto para as escolas, programa de desenvolvimento de infraestruturas empresariais, ou seja, problemas como aquele da Continental em Braga, de que por causa de uma pequena estrada não está a ser realizado um investimento na fábrica.
transportes urbanos e mobilidade sustentável, a linha ferroviária Lisboa-Porto, vários corredores ferroviários, os missing links rodoviários, programa de desenvolvimento do Porto e depois um programa de cofinanciamento de projetos relacionados com Smart Cities. E, no total, 6,7 mil milhões de euros, resultante dos dois programas. O último pilar, sobre os serviços públicos, temos o desafio 11, uma administração pública de excelência, requalificação e modernização da administração pública, nomeadamente na gestão da segurança social, da saúde e do orçamento, a redução do prazo de pagamento a fornecedores a 30 dias e o reforço da capacidade de cibersegurança e o total, pelas duas vias de financiamento, pelo European Recovery Programme e pelo Portugal 2030, seria de 1.250 milhões de euros. Desafio 12, uma justiça mais célere, programa de requalificação e modernização da justiça, redução da morosidade, reforma do regime de insolvências e recuperação de empresas, digitalização e reforma tecnológica e de gestão dos sistemas de justiça e tribunais, com 550 milhões de euros. Depois, nas finanças públicas, sem qualquer aplicação de verbas europeias, contas públicas com um saldo estrutural equilibrado e um saldo primário de 3% em 2024, reduzir a dívida pública dos atuais 135% do PIB em 2020 para um valor em torno dos 80% em 2030, e neste desafio está explicado os pressupostos para chegar a um valor em torno dos 80%, e é voltarmos a ter um saldo primário de 3%, a taxa de juros manter-se em 2,5%, e ela provavelmente nos próximos anos ainda vai continuar a descer, e crescimentos nominais em torno de 4,5% a partir de 2024, o que com as reformas estruturais que nós preconizamos parece-nos perfeitamente acessível, associado a um conjunto de programas de melhor gestão dos ativos imobiliários e de nova concessão das autoestradas em 2029, uma vez que a concessão das autoestradas termina entre 2030 e 2032. Portanto, quer os efeitos da taxa de juros, do crescimento nominal e do saldo primário associado a estas receitas one-off ao longo da década, permitiria no nosso programa baixar a dívida pública para um valor que não é exatamente 80%, mas creio que anda à volta dos 82%. E reduzir a despesa corrente primária para um valor em torno de 35% e uma profunda reforma financeira do Estado e melhoria da qualidade da despesa pública. Ainda dentro do pilar 4, o Serviço Nacional de Saúde para Todos, ou o Sistema Nacional de Saúde para Todos, com força capacidade instalada, melhorar a rede de cuidados continuados e paliativos, a questão da Rede Nacional de Saúde Mental, o Programa Nacional de Prevenção de Saúde, apoio ambulatório aos idosos dependentes, etc., num total de 2,8 mil milhões de euros. E o último desafio, um país mais global, modernização e ampliação da rede diplomática e consular, atualização do sistema de comunicações do MNE e reforço da capacidade das Forças Armadas, quer em termos de resposta sanitária, quer em termos de emergência e calamidade, aqui sem quantificação ao nível dos fundos europeus. Por último, e para terminar, há 3 aspectos orçamentais que devem orientar o modelo de governo dos fundos europeus: condicionalidade aos resultados, o escrutínio, transparência, avaliação independente e de qualidade, e infelizmente nesse aspecto os sinais que têm sido dados nas últimas semanas são preocupantes, e governação capacitada e imune a pressões políticas. E um conjunto de princípios que depois estão detalhados no programa de contratualização de resultados, transparência, coordenação dos investimentos, simplificação, previsão e celeridade, valor acrescentado e, é o meu último slide, competitividade, sustentabilidade, coesão territorial, avaliação, captação e integridade. E se forem ler o capítulo 4, verão cada um destes princípios desenvolvidos e fundamentados e porque é que eles são absolutamente essenciais para garantirmos uma correta e uma eficiente alocação dos fundos europeus nesta década. Muito obrigado.